para você que está aqui comigo ao vivo, mais uma aula do nosso Macarrão Talk, começando agora, aula de hoje de número 67, e eu vou começar essa aula aqui pedindo desculpa para você que me acompanha aqui todas as terças-feiras. Por quê? Porque você sabe que na semana passada, pela primeira vez da história desse Macarrão Talk, nós não tivemos aula aqui, e isso por motivo técnico. Para quem me acompanha lá no Instagram, eu cheguei a avisar vocês que a gente não ia ter aula na terça-feira passada, porque simplesmente eu estava sem conexão na internet. Mas hoje, graças a Deus, graças na Nossa Senhora da Internet, temos internet aqui novamente, e eu tô aqui com vocês para começarmos mais uma aula do nosso Macarrão Talk. A aula de hoje de número 67, para você que está chegando aqui, não esquece, sempre chegou aqui, já aperta no joinha. Para quê? Para ajudar o YouTube a distribuir essa aula aqui de qualidade para mais pessoas. Gente, conhecimento liberta, então quanto mais a gente ajudar as pessoas a se libertarem através do conhecimento, o nosso mundo da confeitaria vai estar dando passos progressivos maiores, e isso graças a você que me ajuda a levar esse conteúdo aqui para mais pessoas. Bom, pessoal, na aula de hoje preparei um tema bem bacana para vocês que trabalham com confeitaria artesanal. Se eu perguntar para vocês aqui, como que você definiria a confeitaria artesanal? O que vocês diriam para mim, vocês que estão aqui ao vivo? O que é a confeitaria artesanal para vocês? Porque eu vou falar para vocês, hein, gente? Principalmente para quem segue as redes sociais, a gente sempre vê publicações falando sobre confeitaria artesanal, mas quando a gente vai ver no fundo, o doce que é apresentado como confeitaria artesanal chega a me dar arrepio, porque de artesanal não tem nada. Por isso que eu quero a opinião de vocês que estão aqui comigo ao vivo. O que é a confeitaria artesanal para você? Coloca aqui nos comentários. Enquanto vocês vão colocando aqui nos comentários, essa aula aqui é importantíssima. Por quê? Porque a gente vai falar sobre essa questão, sobre esse dilema que é quando você está entrando para o mercado da confeitaria e você não faz ideia o que você vai propor para o seu cliente. Você fica naquela dúvida, né? Que doce que eu vou fazer para o meu cliente? Uma vez que você decide qual é o doce que você vai fazer, aí você fica indecisa em termos de sabor. Quais são os sabores que eu vou colocar no meu cardápio? Será que o meu cliente vai gostar? Será que o meu cliente não vai gostar? Será que eu preciso fazer o que o meu cliente pede para eu fazer? Então eu tenho certeza, se você já está na confeitaria, você tem esse dilema. Se você ainda não está, você terá esse dilema. Então assista a aula aqui do nosso Macarrão Talk de hoje. Eu acho que vai ser uma aula libertadora para vocês. Eu sempre falo para vocês que conhecimento liberta. E conhecimento, gente, conhecimento ninguém tira da gente. Podem tirar qualquer coisa da gente, mas conhecimento que fica aqui dentro, quando a gente se liberta, não tem mais como ficar amarrado. Como eu falo para as minhas passarinhas, toda passarinha que aprende a voar nunca mais volta para a gaiola. E por que conhecimento é tão importante, gente? Porque quando a gente se liberta através do conhecimento, a gente fica livre para decidir o que é melhor para a gente. E quando a gente encontra o que é melhor para a gente... Gente, eu peço desculpa para vocês estão ouvindo um barulho de furadeira? Tá? O vizinho tá fazendo obra. Então, para vocês que estão na aula ao vivo aqui comigo, se ouvirem um barulhinho ou outro de furadeira, olha aí, estão furando a parede. Ai, gente, e estão furando mesmo, hein? Vamos ver se eles vão parar. Ou não, né? Gente, estava tudo quietinho.
aqui. Até agora, até a nossa aula começar. E parece que o vizinho estava adivinhando, parece que ele sabe que agora é o horário do nosso macarrão pão. Espero que eles parem. Por favor, por favor. Deram uma trégua. Olha, perdi até o final, o fio da meada, gente. Vocês me perdoem. Mas não é aqui em casa, não. É o vizinho. Mas enfim, eu tava falando sobre conhecimento liberta, né? E eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Muitos dos meus alunos passaram por essa experiência. E quem passa por essa experiência passa realmente a ver a confeitaria como uma profissão. E não como somente um hobby. E não somente como uma renda extra. Não somente como algo que você vai fazer nos finais de semana. As pessoas realmente entendem que a confeitaria artesanal é uma profissão. E a confeitaria artesanal, gente, hoje é muito difícil de ser encontrada. Não somente no Brasil. Até aqui na França, que é o berço da confeitaria, nem sempre a gente encontra a verdadeira, autêntica confeitaria artesanal. Por isso que eu perguntei para vocês aqui o que vocês acham que é a confeitaria artesanal. A questão de a gente ficar assim meio na dúvida, o que a gente vai propor para o nosso cliente, qual o tipo de produto, será que ele vai gostar, será que não vai? Eu adoro fazer doce, será que eu devo colocar brigadeiro no cardápio? Afinal de contas, todo brasileiro ama brigadeiro. Será que eu devo colocar torta? Será que eu devo colocar bolo? O que será que eu devo colocar no meu cardápio? Será que eu devo fazer ninho com Nutella? Porque todo mundo pede ninho com Nutella. Será que eu devo fazer com recheio de brigadeiro? Porque todo mundo conhece brigadeiro e todo mundo pede brigadeiro. Então, esse é um dilema que toda confeiteira, a um momento ou outro, vai ser confrontada. Então, a aula de hoje aqui é para a gente se perguntar justamente essa questão. Quando a gente trabalha na confeitaria, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer aquilo que faz sentido pra gente ou aquilo que o cliente pede? Afinal de contas, é o cliente que vai estar pagando pelo nosso trabalho, não é? O que vocês acham? A gente que está na confeitaria, a gente deve ouvir o cliente e somente o que o cliente pede pra gente? Ou a gente deve se ouvir primeiramente antes de ouvir o cliente? O que vocês acham? E essa questão, ela é fundamental. Ela é fundamental e a cada vez que eu falo sobre essa questão lá nas redes sociais, acaba gerando um furdunço. Acaba o pessoal ficando dividido mesmo, tá? Então eu quis trazer essa questão aqui para vocês no Macarrão Talk, para trazer a minha opinião sobre isso, para ter uma troca de opinião com vocês também, porque por isso que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui nos comentários. Mas acontece que a questão do conhecimento, ela é fundamental para a gente decidir o que a gente vai fazer para o nosso cliente, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Primeiro a gente precisa pensar qual é o tipo de confeitaria que a gente quer propor para o nosso cliente. A gente só quer vender doce? Eu não sei você, mas eu não. Quando eu trabalhava com encomendas, né, hoje já não trabalho mais com encomendas de macarrons, apenas com o ensino. Quando eu trabalhava com encomendas, eu não queria entregar apenas macarrons. Eu queria entregar o melhor macarrão artesanal que o meu cliente já tenha comido na sua vida. Melhor do que qualquer macarrão que ele já comeu em Paris. Eu queria oferecer para ele a melhor experiência possível, não somente com o doce, mas comigo. Então, para isso, primeiramente, eu comecei a estudar o que era a confeitaria artesanal. Então, da onde que vem a palavra artesanal? Artesanal vem da palavra artesão, da palavra arte, né? A arte, na verdade, é aquilo que faz sentido pra gente. É aquilo que a gente quer expressar.
através de um quadro, através de uma pintura, através de uma escultura, através dos nossos doces. Então, a diferença entre a confeitaria e a confeitaria artesanal é que a confeitaria artesanal tem um artesão por detrás daquela confeitaria que expressa a sua arte e coloca isso a serviço das pessoas, ou seja, faz com que as pessoas paguem por aquilo. Então, é o artesão, é o confeiteiro artesão quem decide o que ele vai propor para o cliente e não o inverso. Geralmente, quando a gente pega um pintor, um escultor, né, que tá realmente ali, na verdade a gente tem diversos níveis, tá, gente, de artistas, se assim posso dizer. A gente vai ter aquele artista que vai estar à escuta do cliente, né? O cliente vai falar assim: eu quero uma escultura, a escultura do meu busto, por exemplo, a escultura do rosto da minha mãe, para guardar de memória, ou da mão do meu filho. Enfim, você está pedindo para aquele artesão, para ele imortalizar o momento, tá? Tudo bem. Ou então você vai para uma galeria de arte e você vai comprar aquela escultura ou aquele quadro que você achou bonito e que fez sentido para você, né? Você como cliente. Então são duas coisas um pouquinho diferentes, né? Isso pode acontecer também na confeitaria. Por exemplo, você que faz bolos, você pode estar à escuta do cliente que vai falar: eu quero um bolo de tal formato, com tal decoração, tal cor, enfim, vai te dar ideia e você vai realizar aquele pedido do seu cliente, tá? Isso não tem problema nenhum, isso se chama flexibilidade e customização. E customização é oferecer valor agregado para o teu cliente. Isso é muito positivo. E na verdade, o que eu tô vendo na confeitaria hoje é uma banalização muito grande da confeitaria, né? Principalmente hoje com a abertura das redes sociais, com a internet, qualquer pessoa pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser, pode dar qualquer opinião e tá tudo certo, né? Em qualquer um dá opinião. Mas a gente chamar confeitaria artesanal algo que a gente tira de um pote industrializado de um doce e coloca no outro, eu acho isso muito errado, tá? Quer chamar de confeitaria? Tudo bem, mas é confeitaria industrial. Não chama de confeitaria artesanal. Então, se eu for dar uma definição aqui do que é a confeitaria artesanal, eu acho que a melhor definição que eu encontrei é a seguinte: ela corresponde às regras pré-estabelecidas em uma oposição aos trabalhos industrializados. É oposto. E vocês sempre vão me ver brincando com a história do ninho com Nutella. E eu sempre peço perdão para quem trabalha com ninho Nutella, tá? Não vou julgar vocês, porém você não pode chamar a confeitaria do ninho com Nutella de confeitaria artesanal, tá? Chama de confeitaria, mas tira a palavra artesanal aí do seu discurso, tá? O que faz sentido para mim, gente, transmitir para vocês, e na minha profissão de confeiteira, é a confeitaria artesanal. Ou seja, você transformar os produtos em alguma obra de arte. E a obra de arte pode ser em forma de bolo, em forma de macarrão, em forma de brigadeiro, em forma do doce que você quiser, do doce que faz sentido para você. Por isso que eu não concordo do jeito nenhum quando alguém vem argumentar comigo, e tá tudo certo eu argumentar, né? Todo mundo tem esse direito de argumentação, mas eu acho uma argumentação tão fraca quando alguém fala assim pra mim: Pri, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que o cliente pede pra gente. Afinal, o cliente tá pagando por isso. E a coisa não funciona muito por aí, não. Na verdade, vocês aí que estão assistindo essa aula, vocês vão começar a trabalhar com confeitaria e os clientes
Vão pedir por ninho com Nutella? Sim. Por que os clientes vão pedir ninho com Nutella? Porque é isso que eles conhecem. Por que o cliente vai pedir brigadeiro? Porque é isso que eles conhecem. Ninguém vai pedir algo que ele não conhece. Não é verdade? Então, se você chegar aqui na França, visitar a França, vamos dizer que você não pesquisou sobre nada, você veio para a França e você quer provar doce. Aí você sabe que só macarrão é francês. Macarrão. Aí você vai numa confeitaria, o que você vai pedir? Você vai pedir macarrão, porque é o único doce que você conhece. Se você não tem um nível de profundidade maior na confeitaria, você não vai chegar na confeitaria e pedir um Paris-Brest, ou anchois caramélisé, ou um entremets royal chocolat. Entende? Se você não tem essa profundidade de conhecimento na confeitaria artesanal francesa, você não vai pedir por esses doces, esses exemplos que eu dei. Você vai pedir o macarrão. Então a mesma coisa vai acontecer com o público brasileiro. O público brasileiro, ele vai pedir para doceira, para confeiteira, eu quero brigadeiro. Tem macarrão de brigadeiro? Tem macarrão de ninho com Nutella? Porque todo mundo faz ninho com Nutella, gente. E se todo mundo faz, é porque tá banalizado. É porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo pedindo. Pode até parecer estranho, né? Isso que eu tô falando pra vocês. Pri, mas se tá todo mundo pedindo, isso significa que eu vou ter um monte de pedido, que eu vou ganhar dinheiro com isso, tá tudo certo. Faz sentido pra você? A pergunta que eu vou fazer pra você, faz sentido pra você? Se faz sentido pra você pegar um pote de leite em pó, um pote de Nutella que custa caríssimo e colocar dentro do macarrão, coloca. Agora, se você não vê sentido nisso, que para você isso não é confeitaria artesanal, e na minha opinião isso não é confeitaria artesanal, tá? Você pegar um doce, um Kit Kat, um ninho com Nutella, que mais? Um sonho de valsa e colocar dentro do macarrão, para mim isso não é confeitaria artesanal. Você está simplesmente pegando um produto industrializado que já está pronto e você está colocando dentro do outro doce. Para mim, a confeitaria artesanal é você transformar uma matéria-prima em um produto final, tá? Você vai no mercado, você compra o limão siciliano, você compra o morango, você compra o maracujá e você transforma esses ingredientes num recheio, num creme, num bolo, em qualquer coisa. É diferente de você pegar também uma pasta saborizante, sabor maracujá, onde tem zero maracujá ali dentro, só tem produtos industrializados, químicos, com sabores artificiais, aromas artificiais, você mistura aquilo no recheio e chama aquilo de maracujá. Tá? Para mim isso não é confeitaria artesanal. Isso é confeitaria, mas artesanal não, né? Porque não tem esse processo de transformação de uma matéria-prima numa matéria final, num produto final, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então quais são as regras para você aí que tá começando a trabalhar com confeitaria e tá nesse dilema? Pri, o que eu vou fazer se o meu cliente está pedindo muito ninho com Nutella? A primeira regra é: você entende do seu negócio melhor do que ninguém. Não deixa ninguém ditar as regras para você. Porque vai vir a galera toda falar para você o que você deve fazer ou não. Vai todo mundo dar palpite. Teu marido vai dar palpite, vai falar, não, tem que fazer porque vai trazer dinheiro. Aí você vai falar para tua vizinha que você também vai começar a vender doces, que você vai começar a vender macarrons. Aí ela vai falar, mas tem ninho com Nutella, porque a vizinha ali de baixo tá fazendo um monte de macarrão de ninho com Nutella, tá vendendo um monte. Então vai todo mundo dar essa opinião para vocês, tá?
Todo mundo que não tem resultado ou que tem pouco resultado vai dar opinião para vocês. Então a regra é: se fecha no seu mundo, tá? E olha aqui para dentro. Bem aqui para dentro. Muitas vezes a gente escuta somente o que os outros estão falando pra gente e a gente esquece de se escutar, né? E trabalhar com algo artesanal, sem sombra de dúvidas, é sinônimo de olhar para si e se conhecer. Não existe uma regra pré-definida do que você deve ou não fazer, tá? A única regra é se você vai trabalhar com confeitaria artesanal ou com confeitaria. São coisas diferentes, tá? A definição eu dei para vocês aqui no começo dessa aula. Se você decidir trabalhar com confeitaria artesanal, você precisa ver o que faz sentido para você. E eu vou dar um exemplo para vocês, porque sempre fica mais fácil com exemplos, né? Quando eu comecei a trabalhar com confeitaria artesanal e com macarrons em especial, o que fazia sentido para mim? Fazia sentido trabalhar com uma confeitaria mais sustentável. O que é uma confeitaria mais sustentável, gente? É utilizar ingredientes selecionados e utilizar embalagens mais sustentáveis. Então, por exemplo, uma das minhas escolhas de sempre é utilizar ovos caipira, ovos orgânicos, se possível. Nem sempre eu consigo, porque aqui custa bastante caro, né? Para quem tem acesso a ovos caipira, né, aquele ovo onde a galinha é feliz, onde a galinha caminha livremente, para mim é muito importante o bem-estar animal, né? Então isso eu queria passar na minha confeitaria, esse bem-estar, esse respeito, né, pelos animais. Então se eu estou usando um ovo que vem de um animal, eu quero que pelo menos aquele animal que está oferecendo aquele ingrediente para mim, que ele tenha tido um percurso na vida dele pelo menos feliz ou o menos infeliz possível, né? Então, os meus ovos sempre de ovo caipira, tá? Sempre de galinhas livres. Segundo, menos corante possível, né? Eu falo sempre isso para vocês. Vocês vão até ver lá no meu Instagram, tem um monte de macarrão bem colorido, com cores bem fortes. Nem sempre eu consegui trabalhar com corantes naturais, tá? Porque a gente sabe que ainda é difícil obter todas as cores com corantes naturais. Então, sempre que eu podia fazer as minhas produções com corantes naturais, né? Aquele corante à base de clorofila, de beterraba, né? Aqueles corantes de origem vegetal, eu sempre utilizei, mas nem sempre eu conseguia, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto em relação à minha confeitaria sustentável é o não uso de produtos industrializados para fazer os recheios. E isso vocês sabem, né? Vocês que me acompanham aqui e lá no Instagram, nas redes sociais, vocês sabem que eu ensino a fazer recheios 100% naturais. Então, para você que já é meu aluno, minha aluna, você sabe disso. Para você que vai ser a minha aluna, meu aluno, você vai aprender recheios 100% naturais, ou seja, você não vai precisar comprar pasta saborizante. Você não vai precisar comprar um pote de Nutella. Você não vai precisar comprar um pote de ninho, até porque eu não ensino isso nos meus cursos e nem nos meus e-books, né? Eu tenho inclusive um e-book de recheio para macarrão, né? Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas nesse e-book, por exemplo, eu ensino as minhas receitas desenvolvidas por mim para fazer recheios para macarrons, recheios adaptados, não é brigadeiro, não tem uso de pasta saborizante ou de produto industrializado. É tudo feito à base de fruta, tá? Então você pega o morango, você faz o recheio, você pega o maracujá, o limão, enfim, a fruta que você tem em mãos para fazer o recheio, tá? Isso para mim é confeitaria sustentável, é confeitaria artística.
É você ir na feira, você ir no supermercado, você olhar o que tem ali na gôndola, você vai falar, nossa, a gente tá na época da manga. O que eu vou fazer com essa manga? Ah, vou criar um sabor de manga com coco, né? Qual concorrente aí na sua cidade vende um macarrão de manga com coco? Fala pra mim. Ninguém. A verdade é essa, ninguém. Agora se eu perguntar pra você, quantas confeiteiras aí na tua cidade que trabalham com macarrão ou com outro doce, enfim, que faz ninho com Nutella no cardápio? 99%. Mas você vai ser a 1% diferente. E a 1% diferente é que vai atrair o 1% dessa parte de mercado que vai valorizar o teu trabalho e vai pagar pelo teu produto, sem reclamar. Sabe aquele cliente que fala para você, preciso de 100 macarrons, tal cor, tal sabor, quanto que vai dar? Me passa o Pix. A pessoa te faz o Pix ali, às vezes nem pergunta, só fala assim, quanto que vai dar, eu já te faço o Pix. Gente, quem que não quer esse tipo de cliente? Todo mundo quer. E graças a Deus, eu sempre tive clientes assim. Nunca tive cliente que reclama de preço. Nunca. Nunca, nunquinha. E nunca quis também. Imagino que vocês também, vocês não querem ter aquele cliente que reclama de preço, que fica comparando você com outras doceiras. Enfim, então é importante, primeiro, olhe para dentro de si mesma e pense naquilo que faz sentido para você. Tá? Esse exemplo que eu dei sobre confeitaria sustentável é o meu exemplo. É o que faz o meu coração cantar quando eu ensino confeitaria para vocês, tá? Confeitaria artesanal sustentável. E é por esse motivo também, esse motivo que me levou a estudar um pouquinho mais sobre a confeitaria vegana. Eu não conheço muito sobre a confeitaria vegana, tá, gente? De verdade. Mas chegou um momento que eu senti que os clientes eles precisavam ter esse acesso aos macarrons e foi assim que eu criei o macarrão vegano. Gente, eu errei demais testando a receita dos macarrons veganos, desenvolvendo a receita, até chegar a uma receita muito, muito, muito parecida com os macarrons tradicionais, tá? Então, nessa minha receita de macarrons veganos, não tem nenhum ingrediente de origem animal. Não tem ovo, não tem lactose. Então, é um outro mercado, é um outro nicho também a ser explorado, né? Os meus alunos sabem disso, o que faz sentido para mim. Então, olha para dentro de você. Essa é a primeira regra. Olha para dentro de você e veja o que faz sentido para você transmitir para as pessoas, tá? Essa é a primeira regra. Segunda regra, você entende do seu negócio melhor do que ninguém. Então não deixa ninguém ditar regra nenhuma para você. Não deixa a tua vizinha falar que você deve fazer aquilo. Não deixa seu marido falar que você deve absolutamente fazer aquilo, que é aquilo que dá dinheiro. Não. O que dá dinheiro, gente, é você fazer aquilo com amor e fazer muito bem feito e ter diferencial, tá? Eu sei que tem muita gente que faz recheio de ninho com Nutella, muito bom, numa textura legal, mas o sabor vai ser sempre o mesmo, não vai ter diferencial nenhum. O que vai diferenciar entre uma pessoa e outra é o preço, né? Então a pessoa vem por preço, vai embora por preço, sem dúvida, tá? E a terceira regra é: quem é o imã do seu negócio é você. Então muitas vezes a gente pensa assim: eu vou colocar no meu cardápio um montão de doce, vou fazer brigadeiro, torta, bolo, bem casado, suspiro, porque daí eu vou atrair um monte de gente e um monte de gente vai comprar de mim. Mas a coisa não funciona assim. A coisa funciona da seguinte forma: primeiro você decide aquilo que faz sentido para você, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem e com facilidade, porque não adianta também você passar
2, 3 dias fazendo um bolo, se não vai te trazer retorno financeiro, se isso te cansa demais e que no final das contas você vai passar mais tempo fabricando do que ganhando dinheiro, tá? Então você é o imã que vai atrair as pessoas certas para você, tá? É através de você, do produto que você escolheu, dos sabores que você escolheu, que as pessoas vão chegar até você, tá? Então, resumindo, as 3 regras aqui para quem quer trabalhar com confeitaria ou para quem já tá, mas que ainda não sabe como abordar essa questão do que deve fazer. Primeira regra, você entende do seu negócio melhor do que ninguém, não deixa ninguém dar palpite. Segundo, seja fiel aos seus valores, olhe para dentro de si, olhe para dentro do seu coração. E isso não tem nada a ver com trabalhar por amor, gente, tá? Ninguém trabalha por amor. A gente trabalha com amor e através disso a gente consegue ganhar dinheiro. Porque ninguém paga boleto com amor, né? Pé no chão, sempre. Mas dinheiro deve ser uma consequência e não a finalidade, tá? E terceiro, você é a pessoa que vai atrair as pessoas certas para o seu negócio, tá? Então, quem decide é você, não é o seu cliente. Afinal de contas, como eu falei aqui no começo da aula, cliente nem sabe que existe recheio de cupuaçu, cliente nem sabe que dá para fazer macarrão de manga, cliente nem sabe que dá para fazer um creme de avelã com a própria avelã em vez de Nutella. Então o cliente ele não vai pedir aquilo que ele não conhece. Cabe a você tá passando essa mensagem, a sua mensagem da sua confeitaria artesanal para você atrair as pessoas certas para comprarem de você. Tá certo? Será que eu falei tudo para vocês aqui nessa aula? Que eu tinha até anotado alguns pontos aqui. Tinha até anotado alguns exemplos aqui, bem bacanas. Para mim, que curte bastante a confeitaria sustentável, né, uma confeitaria mais natural, artesanal, eu até passo isso para os meus alunos, né, o exemplo dos corantes, né, por isso que eu falo para vocês que conhecimento liberta. E eu fico arrepiada com os argumentos que eu vejo por aí, gente, de verdade. Por que eu tô falando isso? Cliente não é obrigado a saber tudo, tá? É normal que o cliente vá te pedir Nutella, enfim, cabe a você argumentar com o teu cliente, tá? O cliente ele vai chegar para você e vai falar, eu quero macarrão neon, aquele que brilha no escuro. Eu quero o macarrão branco, aquele branco igual papel. É isso que o cliente vai pedir para você. E aí você tem que ter o conhecimento necessário e ver se aquilo que o cliente está pedindo faz sentido para você, tá? Então, o cliente que me pede para fazer macarrão branco igual papel, eu vou falar assim para ele, olha, cliente, o macarrão, ele é feito à base de farinha de amêndoa, tá? A farinha de amêndoa, naturalmente, é uma oleaginosa amarelada, então ela tem uma cor marfim. Então, é praticamente impossível fazer o macarrão branco igual papel, né? Vai se aproximar da cor branca, né? A técnica que eu utilizo, inclusive eu não trabalho com corante branco, já vou explicar por quê. Eu tenho uma técnica específica para fazer os macarrões brancos sem corante branco. Eu vou falar assim pro cliente. Então, eu posso fazer os macarrões brancos para você. Talvez ele não fique aquele branco reluzente, mas vai ficar um branco off-white ali, o mais próximo do branco possível, simplesmente porque a matéria-prima ela é amareladinha. E por que eu não coloco corante branco dentro dos macarrões, caro cliente? Porque corante branco nada mais é do que uma substância que se chama dióxido de titânio. Essa substância, infelizmente, ela ainda está à venda no Brasil, mas ela é proibida na Europa já desde 2020 no mercado do setor alimentício, né? E simplesmente esse produto ele está proibido porque ele é potencialmente cancerígeno. Então eu não utilizo esse tipo de produto, esse tipo de corante
nas minhas produções, tá? Então, o que eu posso propor para você é um macarrão feito sem corante, né? Com uma técnica que eu utilizo para me aproximar do branco o mais branco possível, mas possa ser que não fique tão branco quanto você espera, simplesmente por causa da cor natural da farinha. Então, olha só esse argumento. Qual é o cliente em sã consciência que não vai ficar de queixo caído quando você explicar isso para ele? Ele vai falar, meu Deus, eu tô com a deusa do macarrão aqui na minha frente. Ela sabe do que ela tá falando. Ela estudou para estar me falando o que ela tá falando. Ela não pegou a receitinha da internet. Ela não comprou o curso por R$ 49,90 daquela confeiteira que ensina um passo a passo, que não ensina o aluno a pensar. Então, conhecimento liberta, porque ele te liberta dessas crenças, te liberta de tudo que falam para você. E você vai na internet e você vai ver confeiteiras utilizando tonelada de dióxido de titânio, e todo corante branco é dióxido de titânio. Segundo exemplo, às vezes até os alunos me perguntam isso. Prof, como que eu faço para fazer macarrão neon? E eu respondo, sinceramente, nem eu sei, porque eu nunca fiz e nem vou fazer. Porque quando a gente vê o excesso de corante, e um corante que brilha no escuro, gente, me dá medo. Me dá medo, tá? Então eu vou falar assim, sei lá, compra o corante lá, pinta por fora o macarrão. Não é a confeitaria que eu ensino, tá? Se os meus alunos quiserem fazer, problema de cada um. Não é o que eu ensino, não é o que eu defendo. Quer usar o corante branco? Usa, mas não é o que eu defendo também. Eu não ofereceria para o meu cliente aquilo que eu não consumiria. Então, para mim, isso é um dos pontos mais importantes, tá, gente? Foi uma aula bem filosófica, né? Mas geralmente as pessoas que assistem as minhas aulas aqui são pessoas realmente que estão interessadas em ter conhecimento profundo, em conhecer mais a confeitaria em profundidade, tá? Por isso que eu passo bastante tempo com vocês aqui toda semana. Eu poderia ter 500 mil inscritos aqui no meu canal do YouTube. Ainda não tenho. Por quê? Porque seria tão mais fácil dar receita para vocês aqui toda semana, mostrar passo a passo. Hoje é recheio de ninho com Nutella. Nossa Senhora, ia chover de gente aqui toda terça-feira. Mas toda terça-feira nós temos aqui os guerreiros. Quem quer aprender confeitaria artesanal de verdade. E eu vou falar para vocês, hein? Muitas das minhas alunas começaram aqui, assistindo essas aulas aqui do Macarrão Talk. Entraram pro curso e aplicaram exatamente o que eu ensino, ou no Macarrão 360, no Macarrões para Todos, né, os meus cursos. E eu vou falar para vocês, gente, as alunas que entram no mercado com posicionamento forte, olhando para dentro de si e fazendo aquilo que faz sentido para elas, são aquelas que conseguem vender muito, muito mais do que aquelas pessoas que querem vender de tudo aquilo que o cliente está pedindo, tá? Eu não tô falando que a gente não precisa ouvir o cliente, não é isso, tá? Até porque quando eu dou o curso para os alunos, né, teve toda a base do curso que eu criei, mas até hoje esse curso está evoluindo, até hoje eu estou adicionando novos temas, novos conteúdos. Quem é meu aluno sabe, principalmente do Macarrão 360, né, o meu curso vitalício. Sempre que eu aprendo algo novo, eu coloco lá disponível para todos os alunos. O aluno não paga a atualização do curso. Por quê? Porque de vez em quando o aluno fala, Pri, mas você sabe fazer isso aqui? Você sabe ensinar isso? Isso aqui do macarrão, como é que faz? Eu falo, nossa, isso daí não tem no curso, vou colocar. Ou então me vem uma ideia e eu falo, nossa, vou colocar isso no curso para os alunos. Então tá sempre evoluindo. Então eu estou à escuta dos meus alunos, assim como vocês devem estar à escuta dos clientes de vocês, né, para ver como é que o negócio de vocês vai evoluir. Mas o negócio deve começar de acordo com aquilo que faz sentido para você. Porque aquilo que faz sentido para você
vai ser aquilo que você vai argumentar face ao cliente. E quando você sabe do que você está falando, quando você sabe argumentar face ao teu cliente, face ao seu esposo, face à sua vizinha, você gera autoridade naturalmente face àquela pessoa. A pessoa vai olhar para você e falar, realmente, ela é diferente. Ela sabe do que ela está falando. Então eu espero que todos vocês aqui, que depois dessa aula, vocês olhem para dentro de si, pega um papel e anota aquilo que faz sentido para você, tá? A partir daí você vai atrair aquelas pessoas que vão estar na mesma vibe que você, na mesma onda que você, que vão ser os teus clientes certos, tá bom? Isso é confeitaria artesanal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula filosófica, mas ao mesmo tempo essencial para quem trabalha com confeitaria. Espero que tenha feito total sentido para vocês, como faz para mim estar aqui todas as terças-feiras passando conhecimento. E eu espero vocês amanhã, então, quarta-feira, às 10 da manhã, lá no meu Instagram. Quem não conhece meu Instagram, @PriscilaCatapão. Toda quarta-feira tem live lá pra gente falar sobre macarrons, é óbvio. E pra você que ainda não deixou o like aqui embaixo do vídeo, deixa o like, não paga nada por isso. Isso me ajuda a distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. Vejo você na semana que vem, para você que vai acompanhar a próxima aula aqui no YouTube, toda terça, às 10 da manhã. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e obrigada pela companhia sempre.